Olá, bom dia a todos. Conseguem todos ver e ouvir? Bom dia a todos. Confirmem, por favor, que conseguem todos ver e ouvir. Perfeito. Pronto, peço desculpa este pequeno atraso. Eu tive que reiniciar o computador para poder pôr a mesa digitalizadora a funcionar corretamente. Obrigado, sim, obrigado. Boa. Então, bem-vindos a mais um webinar de desenho de personagem, sobretudo desenho de personagem barra desenho, estudo de desenho de personagem, onde eu tento abordar questões e temas que eu vejo que falham muito em alguns trabalhos de alguns colegas vossos ou na arte no geral. Sobretudo quando toca a design de personagem e pormenores como roupa e armaduras. Porque quando vem escrito na formação que devem fazer um estudo da personagem, um estudo do design em si, quando se fala em estudo é pensar, refletir sobre o que é que estamos a fazer realmente. Porque temos de respeitar uma data de pormenores de design, uma data de pormenores de história, de coisas que estão para além do nosso controle, não é? E não devemos fazer apenas uma coisa porque é fixe, mas temos que fazer algo que faça sentido, não é? Temos que fazer algo que tenha base, tenha fundamento, tenha utilidade, e depois a partir daí é que as pessoas podem interpretá-lo como sendo cool ou fixe, não é? Portanto, não podemos fazer uma coisa só porque é gira, ou só porque achamos que é giro e é radical, ou é bonito, ou harmonioso. Antes disso tem de haver um estudo, e esse estudo é 90% das vezes baseado na realidade. Okay? Portanto, Porquê é que eu escolhi também este tema da armadura? Porque é uma oportunidade para escolhermos vários pormenores de design. E o design, quando eu digo design, é a criação da forma em si, porque se repararem, se olharem para esta imagem, veem uma data de designs diferentes, não é? Não necessariamente, esqueçam, momentaneamente esqueçam a história ou o contexto histórico de onde se inserem estas armaduras. Nós temos várias formas diferentes, vários elementos gráficos diferentes, não é? Formas, quando digo formas, digo mesmo traços e linhas e ângulos e isso tudo, não é? Portanto, para além do enquadramento histórico, temos depois também o design em si, não é? E enrolado nesse design, enrolado nesses pormenores todos, temos então os grandes princípios do uso de uma armadura, que é duas coisas: a proteção e a mobilidade. Okay? Portanto, quando criamos uma armadura, se nós fôssemos guerreiros ou se fôssemos ferreiros medievais a querer fazer armaduras, tínhamos de ter duas coisas em mente, que é a proteção da figura, né? E a mobilidade. Existe um terceiro elemento, ou seja, um terceiro princípio na criação de armaduras, que é um princípio que era mais explorado pelos japoneses, que é a intimidação. Uma armadura samurai é uma armadura que tinha caras feias, tinha formas rígidas, não, formas bicudas, pontiagudas e muito. Tinham cornos, tinham coisas que pareciam ou animais a atacarmos ou coisas que vinham para cima de nós que invocavam medo. Portanto, a armadura não era só, neste caso japonês, não era só uma criação de elementos para proteger e para mover, mas também para intimidar o nosso adversário. Porque se imaginarem um camponês que, para defender a sua terra, deram-lhe uma espada ferrugenta e uma lança, de repente vê-se no meio do mato com um cavaleiro com uma armadura destas a aproximar-se, ficavam claramente intimidados, fugiam e não deixavam
não se sentiu em perigo. Então, o que é que isto quer dizer então? Quer dizer que as armaduras eram feitas, segundo o enquadramento histórico, eram feitas segundo as necessidades de um campo de batalha. Não é da guerra necessariamente, mas da batalha. E o que é uma batalha? Era algo que acontecia com duas ou três ou mais, mas pronto, em princípio duas fações, duas coisas que se juntavam a meio, não é? E que lutavam entre eles. Isso generava imensa confusão. Só a partir do século XVI ou século XVII é que a guerra tornou-se civilizada, entre aspas, porque não era civilizada, né? Em que as pessoas já não usavam tanto armaduras e andavam todos em filinha como soldadinhos de chumbo a dispararem uns para os outros. Portanto, a armadura foi sempre utilizada segundo o ponto de vista da batalha. Portanto, se vocês quiserem fazer um videojogo baseado na história da Europa no século XIV ou no século XIII, então vão fazer algo mais medieval, em que as armaduras eram grandes, como aquelas francesas, e isto, como estávamos a ver aqui há bocado, algo deste género, assim, uma coisa assim mais deste género. Se quisessem fazer algo, se calhar no mundo romano, então já iam fazer algo mais primordial. Roman Armature. E veriam que as armaduras romanas eram muito mais limitadas e tinham apenas uma data de placas, né, para o soldado comum, e apenas os cinturões e as pessoas mais elevadas é que tinham já a armadura de peito e isso tudo. E a partir do momento em que a guerra deixou de ser batalha, é que a guerra começou a ser algo um bocadinho mais trincheira, armas e isso tudo, deixou de se utilizar armaduras. Se repararem, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda não se usavam armaduras, usavam-se capacetes, né? Porque era essa a grande preocupação, e portanto a armadura acaba por ser sempre um reflexo da história. Da história da guerra, claro. Então, eu queria tomar em nota em consideração alguns destes elementos, sobretudo começar, por exemplo, aqui pelos romanos, que é se calhar as coisas mais antigas que nós vemos. Estamos a falar de armaduras que são relativamente simples, onde temos apenas placas de metal que eram facilmente maleáveis para um ferreiro, não é? Com fitas e cintos e rebites e pregos para agarrá-los todos uns aos outros. Não parecem dobradiças, é claro que não são dobradiças, é algo que apenas agarra uma placa à outra. Antigamente, isto era algo considerado de luxo. Antigamente, o que se utilizava mais era armaduras em couro. Porquê o couro? Porque o couro é uma pele que nos permite ter mobilidade, porque colocar uma coisa destas em cima fazia com que as pessoas não se conseguissem levantar tão facilmente o braço, e é claro que numa situação de combate não conseguirem levantar o braço é problemático, não é? Portanto, o desenho e o design da armadura também foi sempre um reflexo da mobilidade das pessoas. Ou seja, é claro que eu sou uma pessoa alta, provavelmente se eu me tivesse num destes mundos, se calhar ia sempre para o início da batalha com a armadura mínima, porque ia sempre ser dos primeiros a morrer, porque era um alvo grande, né? E ao mesmo tempo seria tratado como um bruto. Portanto, a minha armadura se calhar não seria tanto uma coisa como esta, ou se calhar até seria, se eu tivesse alguma experiência de combate. Portanto, dependeria também do nível da utilidade do soldado. Portanto, vamos ver. Isto é uma coisa, é um tema que eu também não conheço muito. Aquilo que eu conheço é do pouco que estudei em história. Estudei mais história da arte, não tanto a história da armadura, não é? Mas se um cliente me pedisse para fazer um design de uma armadura, a primeira coisa que eu vou fazer não é desenhar a armadura. A primeira coisa que eu vou fazer é estudar e ver do que é que se trata e o que é que eu posso fazer sobre a armadura. Portanto, se eu escrever aqui a armadura e depois Wikipédia, por exemplo, é claro que espero que não usem apenas o Wikipédia para a vossa
o vosso estudo, usem outros livros, né? Mas o Wikipedia neste caso é útil porque nos permite mostrar algumas coisas. A armadura é então uma vestimenta, é algo que é composto por várias camadas de couro ou acolchoamentos e temos várias coisas, várias armaduras diferentes. Temos o hoplita, ou hoplite também, que era em inglês, que era aquilo que é considerado, como vocês veem, considerado a armadura mínima com apenas o escudo grande e a lança, como se vê nos espartanos e nos 300 e isso tudo. Temos cotas, temos armaduras segmentadas, temos os catafractos, isto não me lembro de estudar isto, mas tínhamos a armadura que até era colocada no cavalo. Temos o plate armor, ou a armadura de placas, que é a armadura que os franceses eram mais conhecidos por utilizar, as armaduras de samurai e os couraceiros. O couraceiro, só um parentezinho, o couraceiro vem da palavra couro, portanto é... onde é que isso está? Deixa-me ver se está aqui, se calhar até estou errado. Mas acho que o couraceiro vem da palavra couro. O termo é derivado da couraça, peça de armadura que protegia o peito. Ok. A sua primeira feição foi em cor, daí veio... Ok, exatamente. Então, pronto, o couraçado é algo que antigamente era feito em couro e que, mesmo depois sendo em metal, continua a chamar-se couraçado. E depois, outro pormenor que devemos ter sempre em atenção é que a maior parte destas armaduras não eram colocadas por cima logo da pele, eram colocadas sobre roupa, e a maior parte dessa roupa era roupa acolchoada, ou seja, uma roupa com lã ou algodão muito prensado, né, para fazer um bloco de roupa, né, um bloco de tecido, que já só isso também dificultaria a mobilidade. É algo que, se calhar, com um corte de espada não se desfazeria logo, se calhar a segunda desfazeria, mas se calhar era capaz de nos fazer um corte. E estamos a falar de alturas onde não havia penicilina, não havia antibióticos, não havia nada que prevenisse infecções nem gangrenas, então o simples corte num braço ou numa zona que foi feita sem querer no meio do campo de batalha, o que acontecia, significava morte. Passado uns dias, passado umas horas. Okay? E, portanto, tem que ter sempre isto em consideração. Que quando vos pedem para desenhar ou estudar uma personagem, estudar uma armadura ou o que for, tem que ter isto tudo em consideração. Que esta personagem vai utilizar esta armadura porque quer se proteger, porque quer conseguir mexer-se e, em alguns casos, quer poder intimidar a personagem. Portanto, volto a repetir, proteção, mobilidade e intimidação. Está bem? A partir daí é tudo conjectura, é isso que vamos fazer neste webinar, é falarmos sobre o que é que poderia ser, o que é que não poderia. Porque podemos estar a fazer um estudo de algo de design e um estudo da história, mas o que vamos fazer é um remix. E tudo o que nós vemos nas grandes séries de videojogos, séries de televisão e tudo mais, onde aparecem armaduras, é tudo fantástico, né? A maior parte é fantástico, ou interpretações da história. Perdão. Então, temos depois, é claro que depois temos aqui as outras proteções alemães, muitas delas tinham também coletes, ou seja, o capacete, a couraça passou a ser um colete, né? E depois ainda se usam coletes hoje em dia. Existem outros tipos de armadura, só que é tudo muito mais prático e menos de proteção. É claro que existe proteção aqui, né? Sobretudo Kevlar para proteção de balas, mas é uma proteção diferente. Já não estamos preocupados com um tipo gigante com uma espada ou com aqueles maços assim a andar de um lado para o outro e que nos possa bater nas costas. Estamos mais preocupados com armas e com tiros. Ao mesmo tempo, quero que vocês deem a vossa opinião, porque o que eu queria fazer era começar agora a ver elementos ou exemplos de videojogos, sobretudo coisas como, por exemplo, Dark Souls, onde temos uma interpretação um bocado liberal destes aspectos todos.
Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Dark Souls Armor, parece uma data de coisas porque existe uma grande variação, né, de todas as coisas, e isto tudo é muito baseado nas armaduras medievais, sobretudo as armaduras francesas. Só que com algumas interpretações, alguns pormenores, algumas coisas diferentes. E existe aqui, isto é um excelente exemplo de uma armadura bem desenhada. Porquê? Porque é um remix de várias coisas diferentes. Temos o capacete francês, temos temos um shoulder plate, ou seja, uma proteção de ombro que substitui o uso de um escudo, né? Sem escudo nós podemos, sem escudo, se uma personagem nos vem a atacar, nós podemos fazer assim e podemos usar esta proteção de ombro para nos protegermos. Temos também a malha, o chainmail para nos ajudar, que era também útil na criação, na absorção, é útil na absorção de impacto também, e permitia ou evitava os cortes e as espadas que passavam um desguia e que não era capaz de nos fazer cortes graves na cara. For Honor, exatamente, bom exemplo. For Honor é um bom exemplo, diz o Ricardo. For Honor, muito bem, temos conceito de armaduras também. Bom, ok, vamos ver o For Honor. Nunca joguei, mas sei qual é que é o jogo. E exatamente, é também uma data, temos uma data também de remixes de estilos e histórias diferentes. Vamos ver se encontro aqui alguma coisa interessante. Lá está, temos aqui o uso do... e porque é que depois também estas armaduras de ombro tinham estas reentrâncias? Para muitas vezes também a espada ficar presa. Que era sobretudo também o objetivo de muitas das placas das armaduras japonesas dos samurais. Muitas das placas de bambu e de outros metais que sobretudo bambu e outras madeiras, e depois também há outros metais que eram colocados em fila, eram feitos desta maneira para as espadas muitas vezes ficarem presas e para depois, com o movimento do corpo, conseguirmos desequilibrar o inimigo, ou partir a espada, ou fazer com que a espada lhe salte das mãos. Portanto, era de propósito. Este tipo de desenho é um desenho muito específico, onde a espada era capaz de ficar presa de lado e depois bastava rodarmos ou torcermos e não nos magoávamos, e a espada seria capaz de partir, ou éramos capazes de desarmar o inimigo. E pronto, este webinar também estou a falar, supostamente vem segundo também da popularidade do outro webinar que dei sobre o design de personagem, sobretudo onde falámos sobre o Boba Fett, o conceito de personagem, porque o Boba Fett é uma personagem icónica que tem a armadura de topo de cima a baixo, né? É uma armadura que é como o Darth Vader, é uma armadura que é icónica, mas o Darth Vader é apenas o Darth Vader é uma coisa metálica e futurística, né? Baseada nestas armaduras de samurai, mas depois com uma capa preta e uma data de coisas pretas. Portanto, só o capacete do Darth Vader é que é icónico, e por isso eu escolhi falar sobre o Boba Fett nesse webinar anterior, e também porque tinha estreado nessa altura a série do Book of Boba Fett, e aqui temos então algo um bocadinho mais variado em termos de cor, de formas. Temos um design muito mais interessante, relativamente interessante, não tão icónico como o Darth Vader, mas icónico porque nos anos 70 uma personagem que supostamente não era de nada, era uma personagem totalmente secundária, ficou muito, muito conhecida, e os miúdos queriam todos este boneco nos anos 70. Portanto, foi um exemplo de viralidade dos anos 70 de um design bem utilizado, que demonstra
uma coisa muito interessante que não se fazia nessa altura, que era a sujidade e as moças e os riscos numa coisa futurista. Nesta altura, nos anos 70, neste caso o Boba Fett foi desenhado no final dos anos 70, no início dos anos 80, apareceu em filme pela primeira vez em 1980, mas tinha aparecido antes, apareceu com sujidade e moças na sua armadura com um aspecto de cowboy. Portanto, nesta altura, tem-se de lembrar que nesta altura o sci-fi também era um bocadinho virado para o Star Trek, o ano 1999, o 2001, a Odisseia do Espaço, onde o sci-fi, o aspecto era tudo muito limpo, as coisas eram muito cromadas, as coisas eram muito perfeitinhas, muito bonitinhas, e a Guerra das Estrelas acabou por introduzir uma sujidade e um realismo neste aspecto que fez com que as coisas se tornassem muito mais interessantes. Portanto, esta personagem, embora não seja de um videojogo, esta personagem é muito útil para o design de filmes, cinemas, videojogos e séries hoje em dia, porque foi muito icónica e inspiradora para muitos artistas nesta altura. Tá bem? Temos de reconhecer isso, e embora a armadura não tivesse nenhum lore, ou seja, não tivesse nenhum estudo, a não ser a forma icónica do T, que depois, a partir daí, a partir dos anos 2000, fizeram logo a história toda dos clones todos a partir disto, a partir desta forma, fizeram a história do Mandalorian, em que ele não se pode tirar a armadura. Portanto, criaram uma história, criaram duas séries e duas temporadas só sobre este tipo de lore, sobre temos de utilizar esta armadura porque não sei o quê, temos de utilizar esta armadura, este homem saiu de um bicho para poder voltar a buscar a sua armadura. Portanto, a armadura é como se fosse uma personagem nesta história, ok? É algo tão icónico e tão forte que fizeram a história toda, desenvolveram a história toda a partir da armadura, ok? Portanto, é só para mostrar o impacto que isso tem, e o valor que lhes temos que dar este exemplo. Ghost of Tsushima também, ok. Nioh, ok. Nioh também dá. As armaduras de samurais eram mesmo muito eficazes. Eu adoro as armaduras de Assassin's Creed, ok. São armaduras de couro. Bom, isto é um bom exemplo, se calhar, Assassin's Creed Valhalla. Porque os vikings são outro enquadramento histórico que tem armaduras muito específicas. Porquê? Porque tudo bem que os vikings andavam no frio, não é? Mas as armaduras dos vikings que foram mais guardadas ou mais recordadas na história são aquelas quando eles estavam a invadir outros países. Portanto, desenharmos o viking com peles e isso tudo em contexto de batalha, eu acredito, não tenho a certeza, mas acredito que seja uma interpretação estilística apenas. Porque eles lutavam entre si, tudo bem, era muito comum lutarem entre si, mas quando iam fazer raids a outros sítios, se calhar não utilizavam as suas coisas de penas, né? De penas não, de peles e isto. Portanto, tenho que pensar nisto, ou questionar, está bem? É só este pensamento crítico que eu quero que vocês façam, está bem? Demon's Souls tem uma armadura interessante, o remake mostra melhor as detalhes. Exatamente, o Demon's Souls acaba de ser o primeiro, e depois o remake tem os detalhes, e o Mortal Shell, que é depois também outro sucessor que tem designs interessantes. Por acaso o Mortal Shell acho que é eu não joguei, mas já vi muita arte também. Mortal Shell acho que é um exemplo excelente de como podemos exagerar uma armadura mas depois acabamos por ter um problema de design, que é o que eu queria também abordar, que é o problema do sobrecarregar um simples elemento. Está muito bem desenhado, não me interpretem mal, está muito bem desenhado, mas mais uma vez é estilístico, estamos a sobrecarregar algumas coisas que se calhar não seriam precisas, e estamos a dar mais ênfase ao estilístico do que ao
do que a funcionalidade e a proteção e mobilidade. Neste caso estaríamos a dar então a intimidação, neste caso a intimidação, porque quanto mais bicos, quanto mais coisas temos, mais mortal, mais perigoso é qualquer coisa. E isto leva-nos então à questão de design de Shape Language. Então, vamos só recapitular o que é que fizemos até agora, o que é que falámos até agora. Falámos de a questão de proteção. Vou fazer assim, vou clicar, proteção. Temos mobilidade. Vou escrever aqui mais abaixo caso eu queira depois ter espaço para fazer alguma coisa. Mobilidade. Temos intimidação. Já estou a escrever a palavra bem. Intimidação. Temos também agora a estilização, que é o retirarmos da necessidade histórica e começarmos então a fazer remix, ou seja, temos o remix barra a estilização. E a partir daqui temos então os princípios de design que temos de obedecer, que é o Shape Language. Então, o que é Shape Language? Shape Language, ou a língua da forma, né? Como já estudaram isso nas vossas formações de Game Art ou de desenho e modelação 3D para o Blender, já podem ter visto que o Shape Language é algo, eu vou escrever aqui muito rapidamente, Shape Language é algo que nos permite identificar formas simples como sendo um círculo, por exemplo, uma coisa soft, uma coisa suave, uma coisa simples, direita, peaceful, ou seja, pacífica. Um quadrado é uma coisa sólida que se mantém, é a arquitetura, é algo que podemos confiar, não é? Inflexível. E o triângulo é algo que é afiado, direcional, dinâmico, perigoso e tudo mais. Isto aplica-se a uma data de elementos diferentes. O Mickey é baseado em formas circulares. Este exemplo espetacular do Aladino, em que temos os inimigos ou os maus um bocadinho mais triangulares, enquanto que as personagens mais goofy, mais patetas, são mais bolas. E as coisas que há mais fortes e inflexíveis são rígidas, quadradas. É claro que isto não é sempre assim, está aberta a interpretação, mas é essa interpretação que eu quero que vocês façam. Portanto, quando vemos coisas como, por exemplo, aqui esta personagem aqui, Dark Souls Armor, vemos uma coisa muito baseada na realidade, onde temos formas triangulares e circulares, e a forma em si é um quadrado, ou seja, a personagem é um quadrado com um triângulo aqui em baixo, portanto é uma forma muito dinâmica que está pronta para combate e ao mesmo tempo não nos dá uma coisa brutal, não é? É uma personagem, ou é uma personagem não, é um setting, é uma armadura que nos permite começar com ela, não é? Quer dizer que ainda estamos à espera de ou receber armaduras melhores ou ataques de personagens grandes, não necessariamente do Dark Souls, estou a falar no geral também. E depois temos o exemplo do... Onde é que nós estávamos? Mortal Shell, em que temos então coisas um bocadinho mais afiadas, onde cada elemento já é um triângulo. Então, nós podemos imaginar, se colocarmos esta personagem à frente desta, conseguimos perceber que esta se calhar está em vantagem, porque só a parte visual faz com que ela fique em vantagem. Logo, tem que ter isto em mente, em consideração. Por mais trapalhão que esta personagem seja a andar, a armadura visualmente é mais útil. O Daniel diz sou eu que não consigo ouvir, não conseguem ouvir? Digam por favor se não conseguirem ouvir, porque eu
Eu há uns tempos tive aqui um problema com o microfone. Já está, diz o Daniel. O áudio está bom. Conseguem ouvir, é? Ok. Dê-me só um segundo também para me assegurar que eu estou aqui a falar um bocado fanhoso. Dê-me só um segundo. Conseguem me ouvir? Penso que dá para ouvir. Estou a ouvir aqui o. Eu estou a ouvir aqui o meu microfone a funcionar bem. Ok. Portanto, então compreendem onde é que eu quero chegar, não é? Independentemente de esta personagem que nós vemos aqui ser. Eu nunca joguei, não sei se é o mau, se é o protagonista, não sei, não me interessa. Interessa-me é o primeiro. A primeira interpretação visual que eu tenho e que vocês poderão ter. O que interessa aqui é qual é que é o aspecto visual disto, o que é que isto vos invoca, o que é que isto vos faz pensar. Ele está com uma espada gigante, aquilo que os europeus ou os alemães chamavam de espada de duas mãos, aquelas espadas que têm que ser utilizadas com duas mãos, né? Tem uma armadura que parece ser baseada em elementos asiáticos, outros elementos medievais e outros elementos como por exemplo o Boba Fett, que é baseado numa armadura ou num capacete templário, né? Portanto, parece ter uma data de elementos diferentes, mas a maior parte está bicudo e cheio de coisas. Portanto, eu assumo que esta personagem é um gigante, é uma personagem grande. A pose com que ele está a ir em frente para mim numa pose de ataque é algo que nos faz querer dar um passo atrás, porque vamos ser atacados por ele. E se repararem, em contraste com esta pose, temos então a perspectiva também que nos dá um sentimento diferente nesta figura. Portanto, aqui nós não vemos o topo da cabeça dele, não é? Mas nesta vemos. Nesta aqui vemos o topo da cabeça. Mas sabemos que ele está com a arma para trás e está numa posição em frente. Quer dizer que ele não é capaz de aguentar esta posição. Quer dizer que ele vai em frente e vai para cima de nós de qualquer maneira. Esta pose, ele está a arremessar também para trás, mas está visto tudo por trás. Portanto, a pose também, em termos de design, é algo que podemos utilizar em nossa vantagem para demonstrar a força ou a dinâmica de uma personagem. É claro que uma imagem assim também é muito poderosa, não é? Mas se quisermos transmitir o medo, então se calhar uma destas é mais importante, ou estas aqui é mais importante, embora tenham perspectivas diferentes, ok? Portanto, o que é que façam isto? Quando eu digo estudarem imagens de referência, não é só buscar imagens de referência e já está. É vejam isto. Tá bem? Eu não me vou fartar de repetir este conceito de que temos de estar sempre, mas sempre a ver e a estudar e a pensar e a interpretar, sobretudo coisas que não conhecemos, interpretarmos estas coisas, e quanto mais estudarmos, quanto mais lermos, quanto mais vermos documentários no canal História ou de outras coisas semelhantes, mais aumentamos o nosso conhecimento e mais confiança temos depois a interpretar estas coisas. É claro que este aqui não tem o mesmo impacto. Este aqui acaba por ter o mesmo impacto que este, em que é uma figura um bocadinho mais móvel. Já acredito que seja um bocadinho mais móvel, mas têm de imaginar que isto que nós vemos aqui era provavelmente a coisa mais assustadora que os camponeses viam num campo de batalha na Idade Média. Portanto, houve aqui uma elevação estilística que faz com que a coisa mais imponente de antigamente é agora a coisa mínima. E depois temos os tropos das mulheres, que têm de ter apenas armaduras só de biquínis e isso tudo, o que não faz sentido nenhum e que é tão ridículo que já ninguém faz isso.
não é... É algo que só nasceu nos videojogos, nunca aconteceu muito no cinema, exceto na cena A Princesa Guerreira. E mesmo assim, se formos ver essa série, assim, na Princess Warrior, ou Princesa Guerreira, está aqui, ela própria tinha uma armadura que a ajudava, mas mesmo assim era algo que deixava ver a perna e o peito destapado. É claro que isto também vem um bocadinho atrás das histórias do Conan e do Frazetta, do grande pintor Frank Frazetta, que fazia as imagens do Conan e estas coisas todas, onde a armadura era completamente ignorada e o músculo, a definição dos músculos, era sinal de poder. Portanto, é claro que isto não fazia sentido nenhum. É claro que faz sentido, porque havia bárbaros, né? Isto estamos a falar de bárbaros, estamos a falar dos povos que atacavam os romanos, né? Que não utilizavam a armadura, ou utilizavam uma armadura muito mínima, né? Mas basicamente isto serve para nós termos uma ideia de que nos anos 60 e 70 houve uma maluquice, houve uma obsessão pelo bodybuilding. O Arnold Schwarzenegger literalmente cresceu com esta cultura, e o Conan, que foi assim que o Arnold Schwarzenegger se tornou conhecido, foi através do Conan. O Conan, estes tipos este tipo de lore de fantasia, então acabou por se tornar em algo também estilizado, onde, por exemplo, a Xena, a Princesa Guerreira, andava de biquíni, e agora temos então o trope das mulheres do Final Fantasy e isso tudo, onde temos então biquínis que têm 10 de proteção mágica, 20 de proteção de coisa, que não faz sentido nenhum, não é? Portanto, tem de se lembrar que tudo o que nós vemos hoje em dia, tudo o que é Dark Souls, tudo o que é não digo Dark Souls, tudo o que é jogos e armaduras hoje em dia, está tudo condicionado por estes estilos todos que surgiram ao longo do século XX, ok? E depois no final do século XXI. Dungeons and Dragons também, nos anos 70, 80, paralelamente à Guerra das Estrelas, houve então esta maluqueza por a fantasia e a alta fantasia, pelo Senhor dos Anéis e tudo mais, e então havia muito este trope do bárbaro que tinha os músculos à mostra, e a princesa Leia que tinha então uma armadura mínima ou biquíni. Portanto, havia uma sexualização da armadura, ok? Portanto, já perceberam, ou neste webinar já conseguimos falar sobre vários tipos de elementos, vários tipos de pormenor, vários tipos de enquadramentos históricos e interpretações. Portanto, o que nós estamos a fazer agora é interpretar, estamos a fazer agora é falar da interpretação histórica que houve. Na estilização temos também a sexualização, ou aqui no remix, podemos colocar aqui no baixo também, temos então a sexualização, eu digo sexualização porque não é bem a sexualização, é a criação de erótica e o eroticismo, mas pronto, acaba por ser um anglicismo, onde temos então o biquíni e tudo mais, e isto tudo vai acabar por ditar o estilo que nós vemos hoje em dia. A Berserk também é um excelente exemplo, porque o Berserk é algo que é muito antigo, é uma série antiga que mostra uma interpretação japonesa da Europa, ou do estilo da Europa, que era raro nessa altura também no Japão, e os japoneses fazem interpretações geniais sobre isso. Mas lá está, não se baseiem só nisto. Lá porque gostam de uma coisa que leram há 10 anos atrás,
não quer dizer que seja o cálice ou o cálice do sagrado ou a Bíblia que vocês têm de ler, está bem? E isto é baseado numa coisa, que é baseado noutra, que é baseado noutra, e quanto mais para trás forem, mais rica fica a vossa informação. Okay? É claro que o Frazetta é um grande pintor dos anos 70 e dos anos 80, mas antes do Frazetta havia outros pintores, claro. Existe uma academia brutal e gigantesca de pintores. Se eu meter aqui Academy. Estou com o teclado de lado, por isso é que eu não consigo. Vocês poderão ver interpretações de pinturas neoclássicas. Esta é a pintura neoclássica. E o que é o neoclássico? É um estilo da arte que veio depois do Rococó. O neoclássico é algo que já começou a ver e a mostrar os romanos com outra interpretação. Portanto, aquilo que nós conhecemos hoje em dia dos romanos é uma interpretação que artistas do século XVII, acho que o neoclássico é de que altura? Século XVIII. Desculpa, século XIX. Ou seja, 1800 e tal já. Portanto, a maior parte das coisas que nós conhecemos, o aspecto do centurião que nós vemos no Asterix Romano, isto que nós vemos aqui é uma interpretação dos anos 60, de uma interpretação do século XVIII, de aquilo que aconteceu no século zero, que foi o século zero, ou menos os anos antes de Cristo. Portanto, e isto mesmo assim é icónico. Portanto, tem de pensar que estas coisas são interpretações de outras interpretações, porque se vocês forem a um museu, e se formos assim a um museu, Museu Peças Celtas, o que é que vocês vão ver? Vão ver uma data de coisas ferrugentas, mais nada. Portanto, é muito difícil ter uma imagem de topo de cima a baixo de uma armadura se aquilo que nós vemos são vou pedir aqui, peça espada. Se o que nós vemos é isto, coisinha assim, que provavelmente era apenas uma espada de um rei que se escondeu, porque as coisas depois eram vendidas, é isto, pronto, e mesmo assim isto é uma interpretação à mesma, não é uma imagem real. O que nós temos é isto, é tudo destruído, tudo estragado, são estas coisas. Portanto, o que existe mesmo na realidade é muito limitado. Existem interpretações que foram vendo ao longo da história, sobretudo nas pinturas mais realistas, e depois disso é que temos então as interpretações mais recentes, que veio dar então aos biquinis que têm proteção. E depois temos a questão do design em si, que nós temos também de explorar, que é evitarmos fazer, por exemplo, vamos ver aqui, se eu quiser fazer, por exemplo, um breastplate ou uma coisa qualquer assim, deste género, imagina que eu queria fazer uma coisa assim deste género, que tem uma coisa que faz assim, né? E depois continua aqui, depois tem aqui outra placa, e depois ele continua aqui, tem outra placa, e pronto. Quando nós fazemos uma coisa deste género, o que nós temos de fazer é pensar nas formas grandes, nas formas médias e nas formas pequenas. Portanto, o que eu fiz aqui foi uma forma grande, uma forma média, que é aqui se calhar este traço, ou por exemplo aqui um emblema, uma coisa assim, um emblema que sai um bocadinho, né? Talvez, pode sair aqui um bocadinho, não precisa de ser uma coisa muito proeminente, uma coisa assim deste género, por exemplo, e depois os pormenores pequeninos, como por exemplo os rebites ou os como é que se chama? Os pregos, as coisas que serviam para agarrar se calhar aqui um outro cinto que permite agarrar uma coisa à outra.
Portanto, o que nós devemos fazer é pensar sempre na questão de design. Isto é válido para hard surface, para criação de robôs, para design de robôs, design de tanques, design de qualquer coisa. Pensem sempre nas formas grandes, médias e pequenas com esta proporção, onde temos de ter sempre a coisa grande primeiro, mostrar uma forma grande e depois temos de ter espaço para respirar. E existe este espaço todo para respirar, este espaço aqui todo para respirar. Só aqui é que devemos popular as coisas a meio e só mesmo nas coisinhas por menor é que podemos popular as coisas mais pequeninas todas, ok? Porquê? Porque senão temos isto, que é uma data de... Este não, que isto até é um bom exemplo, tem boas coisas. Senão temos isto, que é berloques e coisinhas por todo lado. E isto aqui por todo lado, torna-se ruído. Mas esta imagem está tão bem feita, a iluminação está bem feita, a pose está bem feita, que o ruído torna-se interessante. Portanto, ou fazem a coisa muito realista, mas bem feita, com boa iluminação e boa posição para esconder os pormenores todos, ou se fizerem isto, e se eu quiser fazer, por exemplo, então, uma placa qualquer de armadura, em que temos aqui esta parte assim, e depois tem um rebite aqui, eu vou fazer assim, vou fazer no outro layer, tem um rebite aqui, e depois tem outro rebite aqui, 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 outro aqui, outro aqui, outro aqui, depois outro aqui, e depois tem rebites em todo lado e deixa de ter o mesmo efeito. Ok? Depois o que é que acontece? Torna-se ruído. Ok? E se vai ficar assim ruído, então tem de ficar interessante o suficiente para ser uma armadura samurai. Porque as armaduras samurai são assim. Samurai Armature, eu não lembro do nome, como quem é que disse há bocado? Foi Ana Rodrigues diz há bocado como as Yoroi. Ana Rodrigues falou nas Yoroi. É a armadura tradicional. Onde temos uma data de berloques, uma data de coisas, temos estas coisas todas, temos o ruído. Mas nós não vemos o ruído, nós vemos variação no ruído. E essa variação está feita de maneira a que o que nós vimos aqui, neste gráfico aqui, o que nós vimos aqui, o que está a acontecer é, temos a forma em si, como podem ver aqui. Se eu fizer aqui print screen e depois copiar isto, venho outra vez aqui ao Photoshop. O que nós temos é, então, uma coisa assim, onde temos a forma grande, não é? E depois temos a iluminação, e se reparem está aqui um triângulo de iluminação, não é? E temos então os berloques, que é totalmente secundário, ok? Portanto, não pensem que... Ou seja, quando eu digo iluminação, se vocês me cerrarem os olhos, vocês vão deixar de ver os pormenores e vão ver aqui um triângulo. Para além da forma, vão ver aqui um triângulo, ok? Portanto, eu não digo que fazer os pormenores é totalmente secundário. Não digo que é secundário. Torna-se secundário em relação à forma base grande e a todos os outros elementos que se veem entretanto. Ok? E é por isso é que é importante fazer este tipo de estudo, para percebermos exatamente o que é visível, o que é interpretado. Está bem? Porque se eu olhar para a imagem... do Mortal Shell, se eu olhar para esta imagem, abrir um link de novo separador, abrir a imagem no novo separador, pronto, esta imagem, vou fazer Ctrl, copiar imagem, venho aqui ao Photoshop, Ctrl N, Enter, Ctrl V, e se eu quiser, Ctrl J para copiar, se eu quiser, se me cerrar os olhos nisto, o que é que nós vamos ver? Filter, Noise, Median,
Portanto, se me cerrar os olhos, o que é que nós vamos ver? Vamos ver isto. Vamos ver a silhueta. Vamos ver formas bicudas e triangulares. Um triângulo aqui. E não precisa de ser triângulo, ok? Não precisa de ser um triângulo fechado. Estamos a falar de ângulos. Muitas vezes é só ângulos. Um triângulo aqui. Um quadrado ou um quadrado quase quadrado aqui. Outro traço aqui. Muitas vezes temos a banana, que é não é bem uma banana, acaba por ser um triângulo muito bicudo aqui. Outro aqui, que se calhar até pode ser este todo, tanto faz. Este pequenino aqui em cima que define mesmo a centralidade aqui da figura. Outro aqui. Outro aqui. Portanto, temos uma silhueta forte, interessante, uma pose interessante e em que todos os berloques são secundários, ok? Portanto, o que eu vejo muitas vezes, o erro que eu vejo na maior parte dos artistas mais iniciantes é eles começam logo a pensar nisto. Começam logo a desenhar o quadradinho, mais o quadradinho, mais outro quadradinho, mais outro quadradinho, mais outro quadradinho e depois vamos continuar, ok, mais outro quadradinho, mais outro quadradinho. Estão a pôr a carroça à frente dos bois, estão a começar pelo fim e não pelo início, ok? Portanto, quando eu digo quando eu digo que tenho que estudar este tipo de design, é fazer isto que eu estou a fazer, ok? Ok, de ser daquelas personagens que eu não sei se é armadura, se é a personagem mesmo. Ok. Então, onde é que eu queria chegar com isto? Então, queria falar sobre uma data de elementos que nós vemos. Queria falar sobre... gostava de falar sobre materiais também, porque temos outro problema. E eu vou fazer aqui uma coisa. Vou só fazer assim aqui. Venho aqui, por exemplo, ao Pinterest. E vou buscar aqui uma imagem qualquer da armadura. Armor. Uma armadura qualquer que seja... e isto é importantíssimo. Façam, por favor, se estiverem a trabalhar nisto, têm de fazer, por exemplo, ou um Pinterest, ou um PureRef é bom, mas acaba por ficar só o vosso. Eu gosto de ter um PureRef e também o Pinterest, porque há centenas de pessoas a fazer o mesmo e a partilhar o seu trabalho. Portanto, quando eu vejo isto e se eu gosto de algo deste género, clico nele e por baixo tenho uma data de outras imagens que eu posso arrastar para o meu PureRef. Portanto, antes do PureRef podem ter isto. E o que é que temos aqui? Temos este problema, que é, isto é uma pintura, parece não, mas isto é uma pintura. Mas temos o metal em si, que o metal é uma coisa que não tem cor, é uma coisa refletiva. E é aqui que temos então um problema do concept art, em que é muito difícil fazermos uma pintura de um elemento que é tão contrastante. Se repararem, temos... vamos focar aqui as cores desta imagem. Se repararem, vamos focar-nos só aqui nesta parte. Temos aqui uma parte assim... uma parte assim castanha, barra cinzenta, cinzento no castanho. Temos aqui uma parte aqui um bocadinho mais clarinha. Temos branco. Ok, eu para isso vou fazer aqui uma base cinzenta. Ou até se calhar algo roxo por trás para podermos visualizar melhor o que é que está a passar. Portanto, temos aqui uma coisa branca à volta, o limite que é branco. Temos aqui alguns elementos mais escuros a surgir. Temos outra parte mais branca aqui por cima. E depois temos um azul deste lado. Portanto, é complexo, é muito, mas mesmo muito complexo este tipo de armadura, este tipo de design. Esta parte que parece castanha, mas é azul escura. Se repararem, temos então a iluminação baseada no que está lá fora. Temos aqui bocados brancos, temos bocados mais pequeninos com berloques e coisas assim, com pormenores.
e depois alguns elementos azul aqui, outros elementos de azul aqui, outros elementos de azul aqui e depois uma parte aqui castanha para terminar. Estão a ver? Parece que não, mas isto é complicadíssimo. Vou fazer aqui outro blur que é para poderem... Noise Median. Conseguem ver que com isto já dá para perceber mais ou menos que é algo cromado. Porquê? Porque estamos a assumir que estamos num mundo com o céu azul e o chão castanho. Portanto, é refletivo. A maior parte das coisas são refletivas. Mesmo quando tem algum rust, ou seja, quando temos imensos burlocks com o ambient occlusion e sujidade e o dirt, mesmo assim existe muito a parte mais clara e a parte mais escura. E só para terminar, vou utilizar aqui o Blender. Isto é que é mais virado para os formantes de Blender, mas também para quem não está a trabalhar com o Blender também serve para compreenderem. Um elemento qualquer cromado, por isso vamos fazer aqui então, vou aqui ao Shader Editor, vou criar, por exemplo, um macaco, pode ser um macaco, mas se calhar o macaco vai ser um bocado chato. Ctrl 4 para termos aqui isto muito bem, para podermos colocar automaticamente aqui um Subdivision Modifier. Vamos criar aqui um novo material e este material vai, para podermos ver, temos que estar aqui no modo de Viewport Shading. Vou mostrar aqui o mundo e desligar aqui um bocadinho da opacidade para vocês verem que estamos num ambiente com árvores à volta e chão castanho por baixo. Se eu lhe disser que ele é um objeto metálico, ele vai ter uma refração diferente, né? E vai ser muito mais contrastada. E se eu lhe disser que tem muito pouco roughness, ou seja, que se eu dizer que não é um objeto rough, ele vai ter então este aspecto cromado. Okay? E este aspecto cromado é o que lhe permite poder ver estes pormenores todos, em que temos castanho por baixo, que é o chão, e o céu azul por cima. Okay? Portanto, o que é que nós estávamos a ver há bocado aqui? Perdão, peço desculpa. Vou repetir. Exatamente, não vemos o Blender, exatamente, peço desculpa. Vou voltar a refazer, está bem? Peço desculpa que eu estava no outro monitor. Peço desculpa, isso agora foi um erro meu. Eu bem parecia que depois, quando quis passar para o Photoshop, vi que estava noutro programa. Vou repetir, está bem? Não se preocupem. Então, eu criei o Blender, eu liguei o Blender, fiz Delete. O que eu fiz foi só chegar aqui, ligar aqui Shader Editor e criei um macaco. Portanto, fiz Add Mesh Monkey. Foi só o que eu fiz. Depois fiz Ctrl 4 ou Ctrl 5, tanto faz, para lhe dar aqui uma subdivisão. Dei-lhe aqui um material novo e criei aqui coloquei aqui no modo de visualização de material e no modo do mundo coloquei-lhe aqui o mundo para podermos ver a opacidade do mundo, onde temos o chão castanho por baixo e o céu azul por cima. Eu até vou desligar aqui um bocadinho do blur para vocês verem o que é que se trata. É chão por baixo, estão a ver, e céu azul por cima. Logo, a nossa personagem neste momento é um material PBR, onde temos um aspecto rough, ou seja, temos algum roughness. Se eu aumentar o roughness todo, ele não vai refletir quase nada, vai ser apenas cor, simples. Se eu desligar o roughness, ele vai começar a ser refletivo. Então parece um bocado porcelana, certo? Mas um bloco de armadura não é porcelana, um bloco de armadura é metálico. E no sistema PBR nós podemos aumentar aqui o metálico, e o que é que o metálico vai fazer? Vai ignorar a cor do nosso objeto e vai refletir apenas tudo. Okay? Vai refletir o nosso modelo todo. Quer dizer que vamos ver na nossa personagem o que está por baixo e o que está por cima. E o roughness é a sujidade que nós podemos dar. Portanto, o que nós vemos aqui acaba por ser uma versão parecida com estas, com algum roughness. Ok? Portanto, se quiserem desenhar ou pintar algum bloco
de armadura e não têm referência, podem utilizar, por exemplo, o Blender para fazer um setup muito rápido da peça que querem. É claro que isto acontece com outros objetos, portanto, se eu vier aqui a Edit Mode e se eu fizer Shift A, um torus, por exemplo, mesma coisa, Shift A, aqui uma esfera, acontece a mesma coisa. Temos por baixo metálico, castanho, por cima azul. É claro que se mudarmos depois de elemento acontece a mesma coisa, ou seja, numa casa à volta, se repararem, é apenas uma casa com luzes por cima, uma televisão ali ao fundo, uma cama, uma cadeira. O que nós vemos então é algo semelhante, não é? Portanto, é o reflexo do que seria lá fora. E se eu colocar algo, por exemplo, como um noise texture, e se eu ligar isso ao specular, vai pensar um bocadinho, está a compilar. Se eu aumentar aqui a escala, não é o color, é o FAC, acho eu. Ups, vamos cortar isto. E se eu aumentar, não é o specular, perdão, é o roughness. Se eu aumentar aqui a escala, vocês podem ver que, ou aumentar a escala, ou o detalhe, ou o tipo de roughness também aqui do próprio metal, podem ver que algumas partes têm então mais refletividade do que outras. Reparem que vou tirar aqui a distorção um bocadinho. Reparem que algumas partes, eu vou se calhar andar aqui com o mundo à roda. Vocês podem ver que algumas partes estão mais baças do que outras, não é? Como podem ver, algumas partes são muito mais baças do que outras. Portanto, é algo que temos imenso controle e que podemos ver, por exemplo, em exemplos deste género. Algo sujo e baço é essencialmente algo assim sujo, em que podemos colocar porcaria, podemos dizer que ele não é tanto roughness, podemos fazer com que o roughness seja baseado em sujidade ou não, mas o facto de ser metálico é o que vai definir. Eu agora tenho que fazer o cálculo, vai definir se é de porcelana ou de metal, porcelana ou plástico, não é? Portanto, tem a ver com o índice de refração do objeto. Portanto, já vimos então, vamos recapitular, já vimos então uma data de pormenores neste webinar. Vimos que a base, ou os dois grandes princípios da armadura podemos ter proteção e mobilidade. Logo, por favor, não façam uma armadura tão grande que faz com que ele não se consiga mexer, porque já vi muita gente fazer, por exemplo, coisas este ano em que temos a cara da figura, normal, e depois temos aqui o pescoço, e depois temos uns plate armors aqui muito grandes, né? E depois outro plate armor aqui muito grande, e o que é que isto significa? Significa que se eu levantar o braço, espeta a armadura na própria cabeça e está sempre a magoar. Portanto, tem de haver praticalidade, tem que haver utilidade nesse aspecto. Portanto, tem de haver proteção e mobilidade, e é claro que a praticalidade está inerente nos dois. Podemos ter a intimidação, que depois nos leva à estilização e ao remix, onde temos tudo à nossa volta, que nos faz exatamente armaduras à Warhammer. Coisas que são tão brutas que começamos a pensar qual é que é a funcionalidade disto. Mas o Warhammer tem um lore também grande, já lá está, é baseado também no mundo de Dungeons and Dragons, é tudo muito baseado, ou seja, não é baseado, é inspirado em, onde temos a criação, a pintura, e temos a paixão pelos blocos, pelas formas grandes, e é mais, então, é como o Conan, estamos mais focados na estética da coisa e não tanto na praticalidade. É claro que depois a praticalidade vem depois, não é? É claro que uma figura destas é sempre muito mais imponente do que esta. Porquê? Porque tem rockets, tem mísseis, tem disparador, tem coisas, não interessa o que tem, mas
primariamente isto não é uma coisa estudada segundo a história, é estudado segundo a estilização. E isso é válido, é perfeitamente válido. Eu quero que tenham isso em conta. Está bem? Porque depois estas máscaras também são baseadas nas máscaras da Primeira Guerra Mundial, das máscaras de gás, as outras máscaras da Segunda Guerra Mundial. Percebem? Existe aqui uma data de uniões e elementos físicos e coisas que nos fazem imaginar, o que é espetacular. E depois temos o grande exemplo de Metroid, que é a armadura mais pateta, entre aspas. Gosto imenso, não me interpretem mal, adorei o Metroid Prime quando o joguei pela primeira vez. É um jogo que me causa mesmo medo. Tenho medo de avançar porque sei que vou morrer, mas é das armaduras que menos fazem sentido. Porquê? Porque ela transforma-se numa bola pequenina e parte os ossos todos quando está lá dentro. É icónica, tem duas bolas gigantes aqui de lado também, baseado também nestas imagens do Warhammer, de tudo o que é videojogos também da mesma altura, contemporâneos. E é uma armadura que não faz sentido nenhum porque ela fecha-se e fica do tamanho de uma bola, que é do tamanho aqui mais ou menos do corpo dela. E é um Transformer com uma mulher lá dentro. É engraçado e as pessoas aceitam isto, mas têm de ter atenção a este nível de suspensão de credibilidade, que é aquilo que os americanos chamam de suspension of disbelief, que é até que ponto é que aceitamos algo como sendo ok e não pateta, okay? Porque nós vemos uma coisa destas e aceitamos. É? Embora tenha alguns pormenores que realmente não façam sentido, mas depois vemos outras coisas mais patetas, ou filmes de Bollywood com armaduras tão patetas que nós vemos aquilo e rimos. Portanto, acaba por haver um bocado de até que ponto é que uma coisa é pateta ou acreditável, não é? Portanto, é uma linha muito ténue que não aconselho que dancem. É preferível estudarem coisas fidedignas e bem feitas e fazerem remix dessas coisas, como este exemplo. Um exemplo que podem ter design de coisas grandes, médias e pequenas, sem dar ênfase às coisas pequenas, e conseguirem então ter um design que seja apelativo e que faça sentido e que responda a todos estes pormenores que falamos ao longo desta aula. Ficaram com alguma dúvida, alguma questão, algo que gostassem de dizer ou alguma opinião? Mesmo que não concordem com alguma coisa que eu diga, por favor, digam que a maior parte disto foi conjectura, tá bem? Foi interpretação. Eu vou colocar aqui o chat para poder ver. Pois, peço desculpa por não conseguirem ver o Blender há bocado, mas era mesmo só uma questão de mudar de ecrã e era só também mostrar-vos o espaço de cromado à volta, mais nada. E pronto, nenhuma dúvida. Então, eu espero que este webinar tenha sido útil neste sentido, em que estudem as coisas, vejam as coisas, não é só pegarem imagens de referência, é continuar a ver. Acho que uma boa série para estudar armaduras seria o Game of Thrones. Boa, Jorge, exatamente. Game of Thrones tem também armaduras espetaculares. Game of Thrones e o Senhor dos Anéis, antes do Game of Thrones, não seria nada sem o estudo de design do Senhor dos Anéis. Mas sim, Game of Thrones é um bom exemplo porque acaba por pegar no realismo que o Senhor dos Anéis fez e tirou o High Fantasy. Agora é só fantasia. Ok? Eu pedi Game of Thrones e devia ter, por exemplo, Armor. E o que é que vamos ver? Vemos uma data de armaduras, vemos uma data de pormenores, coisas, breastplates. Vemos que o estatuto das figuras é definido pelo estatuto das figuras, o estatuto das casas e isso tudo, o facto de sermos cavaleiros ou não, vai definir se temos uma capa branca nas costas ou não, vai mostrar o tipo de estatuto da figura. Portanto, muitas das vezes as armaduras na série da Guerra dos Tronos, as armaduras eram personagens também, porque tinham a sua forma,
contavam a sua história. O guerreiro lindinho como é que ele se chama? O irmão da outra, pronto. Ele era tão lindinho, era tão bonitinho, ganhava os torneios todos, ganhava as justas, mas tinha um coisa todo bonitinho e não sei o que as mulheres adoravam. E depois temos em contraste o homem bruto, não é? Que é apenas o cão do rei, que está feito, está desenhado. Basicamente é roupa. É como se fosse roupa, é como se fosse o estilo das figuras nesta altura. E é para ser visto como os cabelos, as roupas. Portanto, a armadura na Guerra dos Tronos não tem uma utilidade bélica, tem uma utilidade estilística. Tem uma utilidade de fashion. Ok? Dá para perceber como é que as pessoas se vestiam na altura. É só isso. Mas é um excelente exemplo. Porquê? Porque eles fizeram um estudo brutal sobre isto, fizeram um estudo sobre como é que seriam as armaduras antigamente, e reparem na mobilidade limitada que isto deveria ter, não é? Para além da sujidade, do suor, das porcarias e da chatice que é vestir uma coisa destas. Mas sim, é um excelente exemplo porque visualmente temos um estudo brutal nestas coisas. E pronto, espero que isto vos tenha aguçado o apetite para estudarem mais. Estudarem, quando eu digo estudar, é ver com atenção alguns elementos e alguns pormenores desta área, na área da armadura, né? E espero que isto tenha ajudado. Na parte da estilização, podemos então acrescentar certos conteúdos baseados no lore do universo em que a personagem se insere. No começo falar sobre a roupa que vai por baixo da armadura. Isso é relevante para a projeção de uma? Sim, porque ainda vi anteontem ou na semana passada, não sei, um daqueles vídeos de reels de não sei o quê, de um programa qualquer que mostrava que utilizar apenas as malhas de, como é que se chama? De chainmail, ou seja, as malhas de, não me lembro o nome em português, usar apenas chainmail sem nada por baixo era uma parvoíce, era uma estupidez. Devia haver sempre uma proteção, porque se uma espada nos bate com um chainmail, parte-nos a cabeça, a mesma. Uma espada que vinda assim de cima, mesmo com pouca força, que se cair, uma espada, se cair assim na nossa cabeça, parte-nos a cabeça. Mesmo que não corte, existe, fica um traumatismo, ficamos ali com uma contusão, ficamos ali com uma concussion, como é que se chama? Estava a faltar as palavras em português, mas pronto, ficamos com um trauma na cabeça, ficamos ali e depois caímos passado meia hora e morremos. Portanto, tem que haver proteção em nível de amortecimento também. Não só porque se fecharem o braço com uma armadura destas sem nada por baixo, vocês vão se picar. Vão se beliscar constantemente. Imaginem o que é fechar o braço com uma coisa destas. Onde é que ele está? Onde é que eu vi uma? Esta aqui. Imaginem sem nada por baixo. Imaginem fechar o braço com uma coisa destas. Iam estar constantemente a beliscar-se. Portanto, tem de haver uma proteção por baixo. Quando eu digo uma proteção estou a falar mesmo de camadas e camadas de algodão, como se fosse um casaco de inverno normal, de hoje em dia, que se compra numa loja qualquer, por baixo da armadura. Só para terem uma ideia. Portanto, para além da armadura, tem de haver um casaco. Portanto, quando diz o que é que vai por baixo da armadura, tem de ter isso em mente. Tem que haver enxumaço. Está bem? Porque senão é só beliscões e qualquer impacto vai partir ou vai causar um trauma. Porque nós podemos morrer de várias maneiras numa batalha. Podemos ser espetados, podemos ser cortados, decepados, ou podemos levar apenas com uma espada, mesmo lateralmente, uma espada grande aqui de cima, parte-nos a cabeça. Portanto, as coisas têm de ter amortecimento, não só proteger, mas tem de haver amortecimento também. Ok? Cota de malha, Jorge, obrigado. Cota de malha. Sim, por norma, eles usavam várias camadas. Primeiro roupa, tinta, linho, algodão, depois couro e só depois o ferro. Exatamente. E o couro também servia para depois colocar. Ou seja, imaginem se, com estas coisas todas, se vocês com um casaco de inverno já têm dificuldade em mexer-se, imaginem agora com estas coisas mais um bocado. Querem levantar o braço, não conseguem. Qual é que é a utilidade de vossa utilidade se não vos conseguem mexer, não é? Tem de ter esse tipo de pensamento crítico, ok?
Mas na projeção de uma armadura no vídeo talvez seja preciso, pode ser preciso, porque pode-se ver, reparem, aqui dá para ver a roupa por baixo, aqui nos cantos, aqui, por exemplo, dá para ver a roupa, aqui, reparem na roupa, nos blocos de pele que ele tem à volta. Sim, não pensem só em armadura, está bem? Pensem também no que está por baixo da armadura. Na pele, nos cintos, nas coisas que agarram, porque a armadura não é só metal. A armadura é muito mais do que isto, está bem? Portanto, se estão a pensar, então não é preciso, é só metal, não é? Não, é porque então se calhar não estão a fazer o estudo devido como estamos aqui a falar, está bem? Pensem em tudo o que é preciso. Pensem que uma capa é mais um símbolo de estatuto do que propriamente uma coisa útil na guerra, numa guerra. É mesmo para perceberem que ele está com uma capa é porque deve ser um cavaleiro. Se eu o matar, se calhar vou conseguir ter vários pontos e subir de escalão. Percebem? Têm de ter isto em mente. Imaginarem esse tipo de coisas. O couro amortecia muito o choque, exatamente, levado na própria armadura. Depende da armadura, muitas vezes a armadura não tapa tudo na figura e por isso é necessário colocar, exatamente. É este tipo de estudo que quer que façam, também, quer que façam. Mas pronto, o objetivo disto é mesmo apenas mexer, aguçar o sentido crítico para poderem criticar, refletir, pensar, está bem? Não quero que façam uma armadura fixe. Uma armadura porque é fixe, porque é gira, porque é cool, porque está cheia de picos, porque parece um demónio. Não. Faça uma armadura porque aquela personagem já esteve em combate, utilizou aquela armadura em combate, ia morrendo, levou com uma espada de lado e sobreviveu e matou a pessoa. Matou a pessoa que o bateu de lado, arrancou-lhe qualquer coisa e meteu essa coisa na sua armadura. Então ficou uma personagem mais forte ainda. Percebem? Criem uma base de lore à volta de cada coisa que vocês façam, está bem? E essa criação de lore muitas vezes é um remix do que já existe. Por isso é que nós estamos a fazer estes estudos, está bem? Toda essa roupa interior é desenhada mesmo que fique por baixo da armadura? Depende, Jorge, depende do tipo de desenho. Normalmente fazemos layers e layers de coisas até chegarmos a um desenho final. No 3D é a mesma coisa. No 3D nós não começamos a desenhar apenas, a modelar apenas as armaduras. Temos de modelar o corpo interior, porque o corpo é que define. O corpo é a base de tudo, não é? Não vou modelar nada sem o corpo por baixo. Francisco diz, já que se não vai ser mostrado, não deve ser preciso. Sim e não. Porque como podem ver aqui, isto é um excelente exemplo que eu tinha mostrado há bocado, este aqui, se calhar não precisam desenhar esta parte do meio da roupa, mas ajuda-se a desenharem. Mesmo que não se vá mostrar, atenção que isto é muito perigoso, não estou a dizer mal, Francisco, mas é muito perigoso, não é preciso. A frase não é precisa é inimigo para qualquer artista. Não é preciso desenhar, não vou fazer. Atenção, se calhar é preciso, mesmo que se não vá ser utilizado mais tarde, pelo menos eu sei que está lá. Isso torna um trabalho muito mais sólido também. Pensem sempre nisso, Francisco. Tudo bem, é claro que não é preciso desenhar a armadura que ficou destruída que o ferreiro fez sem querer e partiu uma coisa sem querer. É claro que não é preciso fazer isso, não é? Mas tenham cuidado com o não é preciso. Se está na figura, se calhar é melhor fazer. Mesmo que não se vá utilizar mais tarde ou que fique tapado, se calhar é melhor fazer, está bem? Mas pronto, já é horas de almoço, já estou aqui a esticar muito o tempo. Na minha opinião, na próxima modelação da armadura ajuda a dizer que... Exatamente. Na modelação da armadura ajuda a ter a roupa por baixo, porque ajuda a ter... é claro que pode haver clipping, né? E assim, se não houver clipping, já fica tudo no sítio e ajuda muito a percebermos. E depois, outra coisa, sobretudo sobre a modelação, sobre a 3D. Deixem-me só mostrar-vos uma coisa muito rápida. Quero-vos mostrar aqui uma coisa muito rápida. Onde é que está? Eu quero que pensem que a armadura, sobretudo no rigging e a própria modelação da armadura, tem de ser uma coisa que não se dobra tanto como pensam. Okay? Reparem nisto. Supostamente é uma placa de metal. É uma placa de metal que não devia fazer isto, né?
Não devia dobrar nem dobrar, mas muitas vezes isto vai ter de acontecer. Portanto, como modeladores, têm de ter sempre isto em mente. Têm de ter a mobilidade da personagem em mente. Quando modelam uma coisa deste género, se calhar, se eu tivesse. Eu depois de ter desenhado e ter modelado isto, ao fazer depois o rigging, eu percebi que isto ia se tornar um problema. Então, se eu refizesse esta personagem, eu apagaria então esta placa aqui de baixo. Não está a fazer nada, era uma placa estilística, era apenas uma coisa que eu fiz para fazer uma seta para apontar para a cara, ou seja, foi uma patetice estilística minha, que depois, ao modelar, com o meu colega do outro tutor também do curso da formação de Blender, ao modelar percebemos que isto depois não fazia sentido nenhum na parte de rigging. E se repararem fica totalmente... E é claro que o metal não faz isto. Portanto, tenham isto em conta, está bem? Que o desenho, o próprio desenho, a própria modelação vai ser depois escrutinada por outros colegas vossos que vão estar a fazer a animação das vossas personagens. Portanto, muitas das coisas que acontecem, sobretudo nos videojogos e sobretudo em filmes, é que muitas das vezes o design é feito, é levado para a modelação, os animadores animam e dizem, isto não funciona, vai ter que voltar para trás. E volta para trás. Os concept artists vão ter de ajustar o seu trabalho para os modeladores ajustarem o próprio trabalho e os animadores ajustarem. Portanto, é algo que está sempre a ir para a frente e para trás. E o resultado disso são bons exemplos de design como as coisas de Game of Thrones, as coisas do Senhor dos Anéis, as coisas do Dark Souls, as coisas todas de grandes exemplos que não tivemos a ver agora. Ok? Ajuda a ter volumes nos sítios certos, mesmo para termos noções de espaço e proporções. Exatamente, Maria Inês. Convém desenhar mesmo, não se faça todos os pormenores e mais além. Exatamente. Convém desenhar para terem sempre essa noção. Só vos faz bem, mas mal não faz. A única coisa mal que faz é tira-vos tempo, mas mesmo assim é uma coisa que só vos ajuda. Portanto, cuidado com o não é preciso, está bem? Pronto. Muito obrigado pela vossa participação. Foi um webinar bastante participativo. Gosto sempre de fazer este tipo de estudos convosco. Penso que é um tema que gosto de repetir, vou sempre repetindo, porque é um tema que é importante, não é só desenhar, é antes de desenhar fazemos o estudo. E agora, a partir daqui, se quiserem, o que é que eu vos aconselho a fazer? Sobretudo para quem quer desenhar. Desenhem isto, tentem desenhar isto que vem aqui, para verem as dificuldades, para verem os pormenores, para verem esta relação de tamanho, como eu estava a falar, para verem o que é que são as partes grandes, as partes médias, as partes pequenas. Com isto, vocês vão conseguir fazer desenhos muito mais pertinentes, muito mais sólidos, muito mais apelativos. Ok? E pronto. Desejo-vos a todos então um excelente resto de fim de semana e bom almoço. Muito obrigado. Obrigado, César. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigadíssimo a todos. Bom almoço.